siervos, os llamo de mis amigos. Jesucristo viveu uma vida e teve 12 amigos, incluindo o apóstolo Pablo, que ele foi buscar de caminho a Damasco. Será que nós outros vamos a viver e antes de morir vamos a ter ao menos 12 também? É uma missão. Se você logra viver a vida e morir tendo 12 amigos que você pode contar com eles, significa que você foi uma boa pessoa. Necessitamos dar lugar para sermos amigos. E ser amigo tem que ver que você suportar falho de outros. Porque observe, lo melhor o outro não vai ser seu amigo, mas você é amigo dele, hasta que você ganhe o coração dele. Guarde isso. Quando você eres um amigo, quando você eres um amigo de alguém, Deus jamais te deixará sem amigo. Por isso a Bíblia diz: há amigos que são mais chegados e mais cercanos que irmãos. Você se acorda daquele cenário que Jesus Cristo está predicando em sua casa? Estava lleno de gente por todos lados e não havia como entrar. E a Bíblia diz assim que havia um paralítico em uma cama. Ele não andava, mas a Bíblia diz que ele tinha quatro amigos que ele agarrou aquele paralítico, subiu no terrado de Jesus Cristo, abriu o terrado e pôs ele paralítico. E a Bíblia diz que a Jesus Cristo vê a fé de los amigos, sanou o paralítico. Diga assim: Senhor Jesus, graças por esta palavra. Eu já estou listo para ir à casa. Já estou edificado. Diga assim: ó, quem tem um amigo, tem pernas, tem dinheiro, tem favor e tem acesso a qualquer lugar. O paralítico não tinha pernas, mas ele tinha amigos. Aleluia. Vamos ser amigos, amém, queridos? É importante, ok? Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Aleluia. Versículo 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Adelante. Mas tu, quando ores, entra em tu aposento e cerrada a porta, ora tu Padre que está no secreto, e tu Padre que te vê no secreto te recompensará em público. Siga. E orando não uséis de vanas repetições como os gentiles que pensam que por palabrería serão oídos. Siga. Nos hagáis, pois, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que coisas tenéis necessidade antes de vosotros, que vosotros le pidáis. Vosotros, pois, orareis assim: Padre nuestro que está... Padre nuestro que estás... Vou dar uma ensinança, amém? Querido, escute isso. Necessitamos afinar nossa relação com Deus como hijos. Necessitamos pulir, afinar nossa relação com Deus como hijos. Existe uma diferença de servir a Deus como siervo e como hijos. Quando alguém serve a Deus como siervo, nunca lo tem a Ele como um padre, lo tem a Ele como um Deus. E lo que Ele espera é uma paga. Agora, quando alguém tem uma mentalidade que serve a Deus como hijo, não lo sirve a Deus por uma paga. Sirve a Deus como um padre, sabendo que todo lo que va al padre lo regresa outra vez a Ele, porque el hijo recibe a herencia del padre. Então, todo o que você hace para el padre está haciendo para ti. Então, nunca é um peso servir al padre, porque você lo está servindo a Ele como um hijo sirve al padre. Jesucristo vino para servir. E em la Bíblia não existe nenhuma expressão de Jesucristo tomando a Deus como Deus, excepto uma vez em toda a Bíblia, na cruz. Cristo solo toma a Deus como Deus uma vez na Bíblia. Quando Ele está na cruz, Ele disse assim: Deus mío, ¿por qué me desamparas? Porque Deus literalmente le havia dado a espalda para ir. Porque naquele momento, o peso do pecado estava caindo sobre Cristo.
y Dios no tiene parte con el pecado. Entonces él dio la espalda literalmente para Cristo. Y Cristo dice, Dios mío, ¿por qué me desamparas? Pero enseguida él dice así, Padre, en tus manos yo entrego mi espíritu. Entonces Cristo no entregó la vida de él a un Dios, él entregó la vida de él a un Padre. Entonces Jesucristo, cuando él vino a servir, él dice así, yo hago lo que veo el Padre haciendo. Yo no vine a hacer mi voluntad, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre. Todo es Padre, 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 porque ele era hijo. Aunque ele servia, vino para servir, pero ele não servia com a mentalidade de siervo, ele servia com a mentalidade de hijo. Porque todo o que você hace para su Padre va a volver para ti. Então a igreja tem que aprender isso. Então eu quero falar sobre pelo menos 3 princípios importantes que te vai fazer prosperar. Eu creio que Deus já falou, que é você entrar e sair. E quando você entra e você sale, a Bíblia diz que você haya pasto. Se você anda solo preocupado e nunca vai à oração, quizá a resposta que você vai receber, quizá venha em nome de Deus. É uma resposta, pero não de Deus. E uma resposta que não é de Deus é pior que uma resposta. Porque a resposta que não é de Deus te supre só aquele momento e detrás de ella vêm muitos outros prejuízos. Por isso entrar e sair e hallar pasto é a maneira mais eficaz de vivir. ¿Por quê? Porque o que vai venir a su encuentro, a resposta que vai venir a su encuentro, vino de Deus. Quando Satanás quer interponer para darte lo que te va a apartar de los caminos de Dios, Dios se para en frente de él y dice, no, porque él acudió primero a mí. Y él tiene que encontrar con mi pasto. Y luego después de eso hay un principio que yo quiero hablar aquí esta mañana, que es el principio de su relación con Dios, querido. Cuida de ella, de su relación con Padre, con el Padre. Entonces Cristo dice así, pues oraréis así, Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea. ¿Es posible santificar algo que es santo? Como você e eu vamos a santificar algo que é santo? Santificado seja tu nome. Cristo está dizendo assim, que tu seas honrado em todo. Eu não posso santificar a Deus, você não pode santificar a Deus, mas você pode honrar-lhe a Ele. Esta palavra santificar se aplica à palavra honra. Então, quanto você está honrando a seu Padre, querido? Seu Padre Celestial. Honras. Sigue. Venga tu reino e hágase tu, como en el cielo, assim também lá. Ou seja, você está preocupando com a vontade do Padre? Você sabia que Deus tem uma vontade para ti? Qual é a vontade de Deus para ti? Eu falei aqui o outro dia a mensagem do reino e isso trajo muito choque em muita mente, em muita gente. A mentalidade muito cerrada. Cristo foi claro. No es todo el mundo que me llama Señor, Señor, entrará en el reino. No hace falta explicación para este versículo, Mateo 7. No es todo el mundo que me llama Señor, Señor, entrará en el reino. Usted cuando bautiza, Jesucristo dice así, nosotros decimos, acepta a Jesús, sim, como su Señor, sim, mi Señor. Cuando Jesucristo habla contigo por el Espíritu Santo, en su Espíritu usted dice, Señor, habla conmigo, porque tu siervo oye. Nem todo mundo que é bautizado e que entra em um chamado vai entrar no reino. Nem todo mundo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino, senão todo aqueles que hacen a vontade. Porque quando você recebe o chamado de Deus, você começa andando. A lo que você começa andando, aprenda isso. Vai apresentar muitas necessidades do reino. E dentro que você vai apresentar muitas necessidades do reino, você tem que saber claro qual é sua asignação. Dentro de muitas necessidades, Deus não vai cobrar de ti que você supla toda ela, senão a que Ele te pediu. Porque há muita gente enfocada com tantas coisas que há de falta no reino, que se termina despistando de lo que Deus encargou a ele. Porque anda suprindo outras necessidades, outras áreas. Então você tem que andar bem focado, que seja hecho em mim tu vontade. Que seja hecha tu vontade em mim. Então Cristo disse, não é todo mundo que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino. Agora Cristo disse assim, senão aquele que hace mi vontade. Então, eu sei que você pode dizer assim, pastor, eu estou definido, eu sei que Deus me chamou. Aprenda isso no nome de Jesus. Saber a vontade de Deus não é suficiente. Creer em la vontade de Deus não é suficiente. La marca é hacer. Então você necessita descobrir lo que é que Deus quer de ti e se envolver com Ele, se comprometer com Ele, se mezclar com Ele.
Porque daí, então, quando você deseja algo personal, Deus não tem problema em suprir suas necessidades. Porque você está ao mesmo tempo suprindo a necessidade dele. Há um problema na igreja, e qual é o problema? Nosso. Ponga atenção em ello. Seguinte versículo. El pan nuestro de cada dia, dásnoslo. Esse é o problema, que primeiro queremos o pan. Pan habla de provisión diária. Ponga o versículo 33, hija, por favor. Mas buscad primeiramente, no mesmo cenário, no mesmo texto, no mesmo capítulo, Cristo agora está falando com os discípulos. Ele havia acabado de ensinar como orar e como buscar o Padre. E agora, versículos depois, eles estão preocupados. Cristo acaba de dar a receita e em seguida eles estão preocupados. E Cristo disse: mas buscar primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas serão. E versículos anteriores habla que coisas são. E os discípulos estão angustiados, e Cristo disse: por que estáis angustiados, afanados, dizendo que comeremos, que beberemos, que vestiremos? ¿Acaso a roupa vale mais que o corpo? Se Deus deu o corpo, como também nos dará a roupa? ¿Acaso vale a vida mais que a comida vale mais que a vida? Se Deus deu a vida, que vale mais que a comida, como também nos dará a comida para manter a vida? Então, pare de estar ansiosos procurando que comer, que beber. Busque primeiro o reino. E que é o reino? É fazer a vontade de Deus. Então, a vezes você anda preocupando com o que você necessita para comer, beber e vestir. Isso habla de necessidades. Pero, sin embargo, você nunca parou para preocupar de como honrar a seu Padre. De como fazer a vontade de Ele. E você anda clamando por pão, sem antes ter claro quem é o Padre. E o pão só vem depois do Padre. Antes do Padre. O pão só vem depois que você tem o Padre. Observe, dentro da igreja, o que mais há são quejas de pessoas frustradas porque não lhe vino o trabalho que queria, ou não lhe vino o suprimento da necessidade do presente momento. E há pessoas tristes com Deus, amargadas com Deus, frustradas com a igreja, frustradas com a fé, frustradas por quê? Porque não lograram entender isso. O enfoque claro e preciso de las coisas claras e precisas. Jesucristo, ele foi claro. Observe, eu falei com os hermanos no livro de Lucas. A Bíblia diz que nosso Senhor Jesucristo, ele foi levado ao deserto para ser provado por el diabo. Cristo foi levado, a Bíblia diz assim: e Jesucristo foi levado por el Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Aí quando ele está no deserto, a Bíblia diz que Satanás se apresenta a Jesus. E a Bíblia diz assim, e havendo Jesus tendo hambre, passado 40 dias, tuvo muita hambre, se apresenta a Satanás e lo hace uma proposta, transforma pedra em pão e come. E a Bíblia diz que Cristo tinha hambre, e Cristo disse, não só de pão vive el hombre. E a Bíblia diz que agora Satanás agarra a Jesucristo e lo conduz a ele a um lugar alto, para ver todos os reinos da terra. E ele diz assim, se tu prostrado me adorares, Jesus, eu te darei todos os reinos da terra. Porque a mim me foi dado. E Jesus Cristo lo repreende para trás de mim, Satanás. Ok. Agora observe. Todos aqui são cristianos, hijos de Deus. Observe isso. Abre sua mente e expanda sua mente que Deus te vai levar a ti e a mim em lugares difíceis. Se quer que sua vida venga a resposta rápida, acepte que Deus te vai conduzir em lutas. ¿Por quê, pastor? Porque ele é malo? Não, porque Deus necessita escudriñar seu coração. Deus necessita escudriñar mi coração, su coração, nosso coração. Ele necessita saber que está aí dentro. Por isso, a vezes, pode ser que muitas vezes você passe muito tempo e nunca sale da prova. Porque hasta que você aprenda a ser agradecido, hasta que você aprenda, você tem que dar volta no deserto 40 anos. Hasta que Deus transforme sua mente em um dado momento. Para Ele poder te meter em Canaã e na terra da promessa. Por isso, você tem que aprender rápido por la palavra e por los princípios. Que Deus ele está preocupado da maneira que você vê Ele e como anda seu coração concernente a Ele. Então, quizás eu estou falando com irmãos aqui que está passando uma luta. E aprenda isso. E quizás há pessoas aqui em prosperidade que não foi Deus que deu. Aqui pode ser que exista aqui agora dois cenários. Irmãos sofrendo com uma luta, pensando que é Satanás e não é Satanás. É só o Espírito Santo que te agarrou nas mãos e te está levando por um caminho para ver o que há em seu coração. O Espírito Santo tomou Cristo por la mão e lo levou ao deserto para ser tentado. E Satanás tomou Cristo por la mão e lo levou a onde? A um lugar alto. Lugar alto habla de prosperidade, habla de riqueza. Então, todo lugar alto não significa que é de Deus. Como também todo lugar baixo não significa que é do diabo.
Quizás el desierto que usted pasa, que yo paso, no es del diablo, es Dios moldeando nuestro carácter. Dios procesando y validando nuestra fe. Y quizá la riqueza que te viene en las manos, o quizá la riqueza que usted está, quizá es una riqueza que no vino de Dios. Quizá es una riqueza que vino del propio infierno y que te ha robado de Dios. Sí. Pero la Biblia dice que después que Jesucristo reprendeu a Satanás con las riquezas, la Biblia dice, los ángeles vinieron y le serviram a Cristo. Porque hay un proceso de lucha. Aprenda isso. Deuteronômio capítulo 8. La Biblia dice que Dios habla con el pueblo de Israel así. Yo agarré vosotros, Israel, y los conduce por el desierto, para yo poder ver lo que había dentro de vuestros corazones. Dios te lleva en lugares difíceis para ver lo que hay en su corazón. Pero si usted es aprobado, Dios después te da una honra y Él te introduce en la tierra que flui leite y miel. Dios va a asegurar, querido, si usted no está negociando princípios. Quero falar com os hermanos de aqui, os hijos de la casa, todo mundo aqui de Casa Forte. Querido, nós estamos, eu e a pastora estamos poniendo muita demanda no mundo espiritual. Porque Deus nos falou de um povo diferente, com mente transformada. E este povo é vosotros. Sois vosotros. E tenéis que saber como anda sua convicção em princípios de fé. Tem que analisar se você é um ser humano, uma pessoa que está vivendo uma vida buena, perfeita e agradável, pero a la vez que você está vivendo sua vida com sua família, com seus desejos personais, a la vez que você está vivendo sua vida, tu também está colaborando com Deus. Ou se você só está vivendo sua vida e dentro do conceito reino de Deus, tu eres uma pessoa inexistente. Você tem que deixar de ser inexistente e passar a ser existente dentro do reino de Deus. Pastor, eu não entendo. Como assim? Discerna quais são as necessidades do reino. Clame ao Espírito Santo que te ministre uma convicção e não abra manos de ella hasta que ella seja cumprida através de sua vida. Você não pode ser só um creyente que vem na igreja domingo, escute a palavra, eres fiel com seus dízimos, com suas ofrendas. Você não pode só ser um cristiano assim. Você necessita estar marcado por um encargo. Tem que haver uma marca de um encargo em ti, um encargo por algo. Tem que haver um encargo em ti. Em solucionar problemas para Deus. Amém, querido? O reino de Deus é amplo. Você tem que entrar dizendo, Senhor, eu quero solucionar problemas. Que eu seja útil para que quando eu presente uma demanda, e quando passe eu por el funil de la análise, se prende uma luz verde que eu estou colaborando com seu reino. E será impossível que tu me digas um não a lo que eu necessito e dependo de ti. Você tem que ter isso claro, querido. Agora, pastor, como é que eu sei? Como é que eu sei que quando eu pongo uma demanda no reino de los cielos, Deus me vai a medir e vou a ser aprovado? Quando você se assegura que você não está enredado em las coisas deste mundo. Jesucristo disse assim: eu estou no mundo, pero eu não sou de este mundo. Você pode estar no mundo, lo que você não pode ser é del mundo. Você tem que analisar em seu coração como você anda. Você não pode servir a Deus e a la vez servir a Satanás. De uma mesma fonte não pode sair e fluir dois tipos de água. Não pode sair água dulce e água salada. Você tem que ser marcado e definido. As coisas que você hacía antes, vai chegar um momento em sua vida que você já não lo pode fazer mais. ¿Por quê, pastor? Porque você está no mundo, pero já não é mais del mundo. Há que haver uma inconformidade em nosso coração de como estamos com Deus. Estamos colaborando como as Escrituras pedem ou nós só estamos fazendo como nos parece? Porque Deus quer honrar-te, Deus quer bendecir-te, Deus quer prosperar-te. Pero você tem que estar bem com Deus. Tem que estar bem com Deus. Tem que estar bem com Deus. E para ello, o que é necessário, pastor? Assegurar de que tu eres um homem ou uma mulher que está haciendo a vontade de Deus. É uma pessoa que antes de ter o pão, você está seguro que você está haciendo a vontade de Deus. Pide o pão, querido, pero asegure de que você está honrando al Padre. E que a vontade do Padre está sendo hecha através de ti. Quando você assegura que, oh Deus mío, a vontade de Deus está sendo hecha através de mim.
yo estoy honrando al Padre, entonces Padre, dame el pan de hoy. Él no te va a dejar faltar el pan de hoy, porque usted está siguiendo la orden. Aleluyas. Sim, Jesus. Mateus 16. Aleluias. Mateus capítulo 16. Sim, Senhor. Versículo 22. Entonces Pedro tomando aparte, começou a reconvenir-lhe, dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, e nenhuma maneira isto te aconteça. Siga. Pero volviendo-se, dijo a Pedro: Quítate delante de mim, Satanás, me eres tropiezo, porque não pones, observe esta parte, igreja, porque não pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas. Vuelve al versículo anterior. Entonces Pedro tomándolo aparte, comenzó a reconvenir-lhe, diciendo: Senhor, ten compaixão de ti, e nenhuma maneira esta coisa te aconteça. Toda pessoa que recebe um encargo de Deus, toda pessoa que recebe um chamado de Deus, toda pessoa que foi chamada para ser de bendição, você tem que estar preparado. Agora Deus te dá uma palavra, Deus te dá um encargo, Deus te dá uma revelação, uma luz verde se prende em ti. Quando você sai por aquela porta, amanhã ou passado, alguém ou algo te vai tomar por la mão e te vai levar a um lugar aparte. Quando você está convicto de lo que Deus te chamou, quando você está convicto de lo que hay que hacer, porque em momentos anteriores, Cristo disse assim aí, em este texto mesmo: El Hijo del Hombre será entregue, irá sufrir muitas coisas por los sacerdotes. É necessário que ele sufra e padeça muito. Ele vai morir e al tercer dia ressuscitará. Aí então Pedro los chama aparte. Jesucristo estava convicto del propósito. Todas as vezes que você está convicto de lo que Deus te chamou, todas as vezes que você está convicto de lo que Deus puso em seu coração, para que você colabore com o reino, tem que ter claro isso em sua mente. Satanás te vai agarrar por las manos e te vai levar a um lugar aparte. Como ele hizo com Cristo, lo llevou al lugar alto e lo mostrou as riquezas da terra. E como assim, pastor? Ele vai agarrar minha mão e me vai levar? Ele vai levar sua mente a pensar e a medir e a considerar e se isso vale a pena ou se não vale a pena. Satanás vai dizer assim: não, para que meterte com coisas da igreja? Para que meterte com as coisas de Deus? Mas te vale seguir a vida como está seguindo. Tenha compaixão de ti, tenha pena de ti. ¿Para que se vai enredar em estas coisas? Viva como tu estás viviendo. ¿Qué es eso? Esse é um Pedro que te tomou por las manos e te está lançando argumento para você desistir del propósito. Agora, que hace Jesucristo? Lo trae outra vez al lugar. Lo trae outra vez a Pedro e diz assim: para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Por que para trás de mim? Pedro era gente buena, ¿sí o no? Pero ahora Jesucristo le llama a él de Satanás. ¿Por quê? Porque todo lo que queira. Pode afinar aqui bem a voz aqui, que os irmãos estão com sono. Deixa bem irritante a voz assim, bem. Todas as vezes, aí melhorou. Todas as vezes que qualquer ser humano queira parar o cumprimento da revelação que Deus puso dentro de ti, esta pessoa pode ser padre, madre, hijo, hija e esposa. Para Cristo é um tipo de Satanás. Por isso Cristo dijo: quem não deixare padre, madre, hijos, por amor de mim, não é digno. Não é digno. Não é digno.
Jesucristo é contra a família? Ele é contra padre, madre, mulher, esposa. Pero nada pode interponer entre a vontade de Deus. Nada. Agora, não se ofenda. Pastor, me está dizendo que eu sou Satanás e eu intervengo contra o chamado de minha esposa? Sabe o que significa a palavra Satanás? Aquele que se rebela contra el Todopoderoso. Satanás é toda pessoa que se rebela contra el Todopoderoso. El Todopoderoso tem uma vontade e alguém se levanta em contra da vontade. Por isso Cristo dijo assim para Pedro: para trás de mim, Satanás. Começou a reconvenir dizendo: Senhor, tem compaixão de ti. Siga o seguinte versículo, hija. Pero volviendo-se dijo a Pedro: quítate delante de mim. Quítate delante de mim. Ele dijo a Pedro, sim ou não? Pero ele chamou a existência a lo que queria parar o propósito, que era Satanás. Não era Pedro, era Satanás actuando através de Pedro. E a vezes sua esposa vai tratar de parar o propósito. Seu esposo vai tratar de parar o propósito. Seus filhos vão tratar de parar o propósito. Seus parentes vão tratar de parar o propósito. Tu diga assim a sua esposa, tu diga, ele não, para atrás de mim, ação demoníaca, Satanás. Porque Satanás trabalha com influência. Satanás trabalha com influência. Satanás trabalha com influência. E Satanás tem habilidades em entrar em seres humanos. Sabe como ele entrou em Davi? Davi, a Bíblia diz: não havia mais guerras que vencer, não havia mais território que conquistar. Davi já havia conquistado todo, o rei Davi. A Bíblia diz que Davi incitou no coração o desejo de contar quantos soldados de pé ele tinha com espada e quantos soldados montados a cavalo ele tinha. E a Bíblia diz assim, e Satanás se meteu em Davi e lo incitou para levantar censo de quantos homens ele tinha. Em la guerra, Davi nunca contou. A hora que não há guerra, ele vai contar. Satanás se meteu em ele. E por causa disso, vino uma maldição na terra. Porque ele deu lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. Pastor, quando eu dou lugar ao diabo? Quando eu atento às coisas do homem e não às coisas de Deus. Pastor, quando eu dou lugar para Satanás? Quando você se atenta às coisas de homem e não às coisas de Deus. Hay que servir a igreja hoje. A igreja é de Deus ou é do pastor? Meu amor, não vai servir não, meu amor, porque afinal estamos cansados. O cansaço é de homem ou é de Deus? Porque nosso Deus é aquele que renova a força de aquele que não tem nenhuma e la multiplica toda a força perdida. E o hace volar como alas de águila, diz a palavra. Aí você se atenta a las coisas de homem, como Davi se atentou a las coisas de homem. Eu hoje não quero ir à guerra. Não quero ir à guerra? Não vou à guerra. Vê ustedes à guerra, porque afinal Deus está dando vitória sempre. Vê à guerra. Davi não foi à guerra, sim ou não? Não foi. Quando ele não foi à guerra, ele foi tomar aí uma Coca-Cola em la terraça. Quando ele vai tomar uma Coca-Cola em la terraça, a mulher de sua servoria estava banhando desnuda com as ventanas do banho abertas. E Davi, mirando ela, disse assim: menú de la sierva del Senhor. Que Davi isso? Se acostou com ela. Vindo factura sobre ele. Consequências sobre ele. Sabe por quê? Porque ele mirou as coisas de homem. Ele desatentou as coisas de Deus. Todas as vezes que você deixa de mirar as coisas de Deus para mirar as coisas do homem, você tem que preparar-se para resistir as seguintes tentações que hão de venir. E muitas vezes é difícil vencê-las. ¿Por quê? Porque quando você menosprecia a graça, sua carne salta.
Y por eso es que mucha gente Dios no puede bendecirlas. Porque ellas se enfocan tanto en las cosas del hombre que terminan menospreciando las cosas de Dios. Y yo estoy diciendo a la iglesia esta mañana, asegúrate de que tú vivas su vida. Pero también asegúrate más que tú estás siendo una persona útil en el reino. Te vas a tener que aprender a luchar con eso. Dios no tiene problema usted tener un coche. Dios no anda de coche. Dios no tiene problema usted tener una buena casa. Dios no anda, no entra en casa. Él no habita en casa construida por manos de hombre. Nosotros somos la casa de Él. Dios no tiene problema que usted tenga dinero, aunque Él no utiliza dinero. El problema que Él tiene es cuando usted tiene amor al dinero. Que las cosas te roben de Dios. Entonces todas las cosas que tienen que ver con hombre, vas a tratar de robarte del propósito. O que usted tiene que hacer, hermano, permitir que las cosas no te roben del propósito. No deje que nada te robe del propósito. ¿Sabe por qué? Satanás establece una línea de servicio y demanda a los seres humanos a servir a Dios a su manera. Usted tiene que servir a Dios a la manera de Dios y no a su manera. Usted puede querer servir a Dios a su manera, pero Dios no lo recibe, es fuego extraño. Él tiene una manera de servir a Él. ¿Y cuál es la manera de servir a Él? De conducir a hacer las cosas que a veces usted no quiere hacer. Él dijo, Pedro, ¿tú me amas? Sí, Señor, yo te amo. Entonces, ¿sabe qué, Pedro? Prepara. Juan 21. Vas a venir otro, te vas a ceñir los lombos y te vas a llevar a donde usted no quiere. Y para que usted haga lo que usted no quiere hacer, Pedro. Ah, sí, Señor, sí, tú me estás diciendo que tú me amas. Y los que me aman, Pedro, tienen que estar preparado para ello. Cuando usted era niño, hacía cosas de niño. Ahora usted creció. Y si usted es maduro, yo te tomo como una persona madura. Usted cuando era niño hacía lo que te daba la gana. Ahora no, ahora usted va a hacer lo que el Espíritu Santo de Dios te ponga a hacer. Entonces eso es ser una persona madura, hacer la voluntad de Dios, desconsiderando las cosas de hombre. Entonces cuando usted para orar, Dios va a responderte, Dios va a contestarte. ¿Por qué? Porque usted está enfocado. Ahora no entristezca cuando el pastor habla eso. Es bueno usted tener esto claro. Eso tanto a mí como a ti. Toda vez que interponemos al propósito de Dios para Jesucristo, pastor, pero yo soy discípulo. ¿Tú eres más discípulo que Pedro? ¿Tú tienes más fe que Pedro? Pues este Pedro, que es superior a nosotros en muchas cosas, fue que Jesucristo le dijo así, para atrás de mí, Satanás. Solo por un momento ele quiso parar a voluntad de Deus se cumprir em Cristo. Não vaya para allá, Senhor, porque te vão a matar. E Cristo havia dicho que era necessário ir e morir. Então, aprenda isso, querido. Viva a voluntad de Deus e destruya a voluntad del hombre. O homem vai querer que você vá por um caminho que não agrada a Deus e quizá amanhã você vai pedir certas coisas de Deus, ele não te vai escuchar. Ele não te vai escuchar, sabe por quê? Porque usted não tem uma aliança com Ele. Usted pode contar com Deus em muitas coisas, mas Ele nunca pode contar de ti nada, porque usted menosprecia as coisas de Ele. Então, todo cristiano tem que discernir: eu estou passando no deserto porque Deus está tratando meu coração. Eu tenho que discernir: Deus me está conduzindo no deserto para tratar meu coração, para ver o que há em meu coração. Ou Deus me está levando no deserto por causa de algo que eu he hecho que desagradado a Ele, ou porque simplesmente eu não entendi o propósito do Senhor. Aleluia. Então, memorize isso, querido. Que, pastor? Memorize isso. Duas coisas vou falar mais. E vamos ministrar a Santa Cena. Memorize isso. Número 1. Asegúrate de que por mais que você viva uma boa vida, tus olhos também estão postos nas coisas de Deus. Más que en las cosas del hombre. Porque si tus ojos solo están puestos en cosas de hombre y usted es un cristiano, un discípulo que no tiene los ojos la mira en las cosas de Dios, significa que para Cristo tú no eres como usted piensa que eres. Para Cristo usted no eres un discípulo como usted piensa que eres. Para Cristo usted eres uno como aquel que se rebela contra el Todopoderoso. Aleluias. Ponga aí 2 de Timoteo, outro princípio que aprender. Aleluias.
Quero falar de fé, pero quero que você aprenda este princípio. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 3. Versículo 3. Aleluias. Diz assim: tu, pois, sufre penalidades como um bom soldado de... Siga. Ninguno que milita se enreda em los negócios. Como anda sua vida? Tu eres livre? Ou há algo que te atou? Igreja que está aqui, assegura-te de que Cristo te liberou, de verdade, te libertou. Não esteja preso a nada. Não esteja enredado a nada. Porque se Deus te chamou, aquele que milita não se enreda nos negócios de esta. Eu sei, irmãos, agora quero que a igreja só entenda como é difícil para mim ter que ensinar isso à igreja. Como é difícil. Melhor para mim é predicar-te uma palavra de ânimo, de fé, que você vai conseguir todo. É difícil ter que ensinar isso. Pero se Deus não nos dá uma palavra como essa para autoanalisar-nos, como andamos, quizá vai chegar um dia que nós vamos estar angustiados por haver perdido, quizá, irmão, tantas coisas, por não haver posto lá atenção nas coisas de Deus, porque o mundo nos está roubando de Deus todos os dias. Todos os dias, querido, não temos tempo para nada. Se você não se cuida, não há tempo nem para dormir. Estamos sendo enredados em tantas coisas deste mundo. É tanta coisa, irmão, é tanta coisa. Você tem que desconectar um pouco e analisar, Senhor, como eu estou. Ok, Senhor, eu não sou perfeito, eu sou um pecador, mas su reino é isso. Igreja, pessoas, seres humanos. Ok, Senhor, ok, aqui tenho minha vida, quero isso, quero o coche, quero a casa, quero o trabalho, quero finanças, quero prosperidade, quero de viagem, quero de vacações, ok, quero tudo. Mas, Senhor, ok, minha vida, que eu posso contribuir, Senhor, contigo? Que eu estou contribuindo contigo? Que eu estou aportando? Minha vida, minha essência, meu ser. Que é que eu posso aportar contigo, Senhor? Há que haver algo, porque se você se autoanalisa e não há nada, você tem que cuidar-se. Porque você está perdido e não sabe. Está desviado, apartado e não sabe. Tem que analisar isso. Cristo disse assim: muitos são chamados. Há versões que dizem todos são chamados. Pero dentro do que ele chama, há uns que ele escorre como soldados. Poucos são os escorridos. Então, se Deus te escolheu para algo, você tem que ser diferente. Cristo disse a seus 12 discípulos: alumbre su luz delante de los hombres. Aí diz assim: para que los hombres sepan quem é vosso Padre celestial, e los hombres de la tierra deseen tener el Padre que vosotros tenéis. Então, irmão, é assim, não é ser fanático, é assim. Deus te dá uma resposta. Você quer comprar uma casa, assim, lo mais sencillo. Você, Senhor, quero comprar uma casa. Você entrou, saiu e vindo a resposta. Encontrou o pasto. Quero comprar a casa. E Deus te abriu uma financiação. Conseguiste o dinheiro no banco. Quer comprar o auto. Quer comprar a roupa. O que seja. Você, Senhor, dame isso. Dame o dente. Dá o que seja. Quando isto se concluya, agora esta luz tem que alumbrar-se delante de los hombres. Como assim, pastor, alumbrar-se de los hombres? De su rol de amistad, de las personas que você conhece. ¿Cuántas personas foram alumbradas com o que Deus hizo em sua vida? Porque há cristianos que andam recebendo tantas bendições de Deus e todo o que eles recebem é força de seu próprio braço. Nunca atribui nada a Deus. Deus dá a casa, Deus dá o trabalho, Deus dá o empréstimo, Deus dá todo. Ah, eu consegui, mira que o Banco Santander me deu.
necesitamos aprender a entrar nesse lugar. Quitar o enfoque de las cosas del hombre y poner el enfoque en las cosas de Dios. Necesitamos, querido, porque o propósito é que nenhum se milita, se enreda nos negócios da vida, a fim de agradar aquele que lo tomou por. Deus te tomou por soldado. Você tem que agradar a Ele. E como se agrada a Deus? Não se enreda com os negócios desta vida. Por quê? Porque você está a fim de agradar aquele que te tomou por soldado. Ele te escolheu. Você tem que agradar a Ele. Ponga aí, Zacarias capítulo 4. Versículo 5, e com isso terminamos. Escute isso. Deus me falou assim: habla com mi gente, que qualquer luta que eles tenham, se eles permitirem, eu trabalhar no coração e na mente de eles, que o coração e a mente de eles sejam solo míos e de nadie mais. Diga a eles que qualquer obstáculo que se interponga delante de eles, eu vou remover para ceder passo a eles. Vou repetir, Deus me dijo assim: predica e dile a mi gente, que se eles põem o coração de eles em mim, a mente de eles em mim, não vou a frustrá-les, porque eu sou um padre, e um padre ama ver bem seus filhos. Diga a eles que se eles entregam a mente e o coração para mim, todo o que se interponga na mente, delante de eles, eu vou a remover, por causa que eles estão atentando a las coisas minhas mais que las coisas de eles. E por quanto eles cuidam de las coisas minhas, eu cuido de las coisas de eles. Então, esta manhã, o único que Deus te está dizendo é isso: deje de lado as preocupações que tu tienes e busque primeiro o reino. Deje o enfoque no pão e assegúrate de que tu está bem com o Padre. Primeiro o Padre, depois vem o pão. Primeiro o Padre, depois vem o pão. Primeiro a vontade de Ele, depois vem o pão. Ele não te vai deixar sem pão. Não, Ele não te vai deixar sem pão. Ele não te vai deixar sem pão. E quando venga panes que a proposta não é de Deus, como Satanás queria dar pão a Cristo, você vai rechazar, porque você está em dependência total de Deus. Este texto habla del profeta Zacarias profetizando a Zorobabel. Só para resumir, porque eu sei que há pessoas que não conhecem a história. Zorobabel, quem foi, pastor? Zorobabel foi um governador de Judá, uma região de Israel. Ele foi um governador responsável a reconstruir o templo de Deus por a segunda vez. Pastor, me explica melhor. O povo de Deus desobedeceu a Deus, Israel. Então Deus liberou uma sentença de maldição, que eles iam estar escravizados por 70 anos em Babilônia. Agora eles estão escravizados em 70 anos em Babilônia, e 70 anos, desde o tempo do profeta Daniel, o povo deseja reconstruir o templo que havia sido destruído. Em Babilônia, clamando: Senhor, quero fazer sua vontade. É assim ou não é? Quando a coisa está feia, o primeiro que hacemos: Senhor, conta comigo. Estou contigo, Senhor. Quando as coisas estão buenas, você se olvida de Deus. E em Babilônia, 70 anos eles clamando para regressar outra vez a Jerusalém, adorar e edificar o templo. Deus escuta, cumpre os 70 anos, Deus saca eles e lo põe em Jerusalém. Quando Deus põe eles em Jerusalém, depois de ler o profeta Ageu, eles começam a edificar a casa. Porque é assim, volto a repetir, quando você está enfocado no que Deus quer de ti, você hace. O problema é que depois Pedro te toma por las manos e te leva a parte. E se você não souber, se você não aprende a vencer os argumentos, te acorda de Pedro? Agarrou a Jesus Cristo e lo levou a parte. Cristo disse assim: eu tenho que cumprir a vontade do Padre, morrer em Jerusalém, tal. E ele agarra a Jesus Cristo a parte. Ei, não te haga isso. Para com isso, Senhor. Que mais? Não haga isso. Então, o povo sempre é assim, hermano. Quando você aceita o chamado, você entra com fogo. Depois você tem que estar preparado para vencer os argumentos, dizendo: para com isso. Para com isso. Você tem que ter autoridade para repreender as vozes do inferno. Satanás transforma pedra em pão e Jesus Cristo, cállate la boca.
La hambre que yo estoy pasando es asignada por el Espíritu Santo. E às vezes você passa uma escassez asignada por Deus para ver o que está em seu coração. Você anda entrando em qualquer trabalho, aceitando qualquer proposta, firmando qualquer contrato. Não funciona. E agora o povo está desde o dia de los profetas Ageu em Jerusalém, começa a edificar o templo. E a Bíblia diz assim que o povo, lê depois o livro do profeta Ageu. Eles começam a dizer assim: não, para que edificar a casa de Deus? Já não estamos mais em Babilônia. Edifiquemos, pois, nossas casas adornadas de ouro. E eles começam a edificar suas casas. E o livro do profeta Ageu é poderoso, porque ele é presente agora. Então, Deus sabe o que faz por meio do profeta Ageu. Ageu, diga a minha gente que a partir de agora eles vão sofrer muito, porquanto deixaram minha casa abandonada, o propósito abandonado, e se preocuparam com sua própria vida, deixando de preocupar com minhas coisas. Eles puseram a mirada nas coisas de homem e não nas coisas de Deus, deixando de reconstruir a casa. Diga a eles que eles irão trabalhar muito, e vai cosechar pouco. E quando eles cosecham, vai poner em um saco, e esse saco será um saco roto. Então, eles trabalhavam. Quando se identifica com isso? Trabalhava, e quando ganhava, pouco. Quando lo ponia no saco para cobrir os gastos, Deus fazia um corte no saco, assim. Se perdia. E Deus disse assim: eles têm pérdida. Cerrei os cielos, a terra não vai produzir mais fruto, porque eles se preocuparam em suas coisas, deixando as minhas de lado. E há muita gente buscando várias alternativas. Eu trago lá a Espanha para ser milionário e anda buscando passaporte para ir a outros países. Não vai funcionar. Sabe por que não vai funcionar? Porque a espada de Deus corta todos os sacos rebeldes. Você põe o dinheiro nos estados, onde você queira ir, irmão, Dubai, onde você quer, você vai enviar dinheiro de saco. Quando você vai gastar, Deus vai fazer assim, um corte. Vai perder. Porque se Ele te asignou um propósito para edificar algo para Ele, mas te vale edificar. E então se entra Zorobabel, o governador, porque ele tinha que validar as finanças. Ele era governador, cobrava os impostos. Agora Deus levanta o profeta Zorobabel e todos vocês, que estou terminando, todos vosotros que estáis aqui têm um encargo. Qual é, pastor? De edificar algo para Deus. ¿Qué es esto, pastor? No es paredes, es vidas. Es vidas. Usted tiene que colaborar para construir algo para Deus, donde vidas serão restauradas. A gente que diz assim: para que uma igreja tão grande, pastor? E está pequena. Porque aqui nós temos médico aqui na igreja, temos advogado aqui na igreja. Poderia haver um despacho de advogado aqui para ajudar os irmãos que chegam estrangeiro, que não têm nem ideia como funciona a lei. Poderia haver aqui na igreja um despacho que é dentista que se voluntariaram a fazer tratamento dental. Por que nós não fazemos esse tipo de trabalho? Porque na igreja não há espaço. Deus não está em ladrilhos, mas Ele necessita de los ladrilhos hoje. Porque eu não sei se você não sabe, nos proibiram cortar o pelo na calle. Nos puseram uma denúncia. A igreja está proibida cortar pelo de la gente na calle. Porque em Madrid não se permite. Agora necessitamos uma peluqueria na igreja. Então você necessita de um espaço. Deus não quer ladrilho para sua obra ser hecha, muitas vezes necessita de los ladrilhos. Só isso, irmão. Aí Deus está construindo a obra. Aí você, feriado, ai, Senhor. Vacações festivas, você poderia estar apoiando com a obra do Senhor, reconstruindo, você está em casa mirando Netflix. Aí um montão de pedras, para carregar, ladrilhos para poner. Há muitas coisas para fazer, carpinar, há que fazer muitas coisas. E você em casa, tumbado no sofá, dizendo ser de Deus, dizendo estar involucrado com a obra de Deus, haciendo nada. Cuidado com o cuchillo de Deus cortando o saco. Ele corta o saco. Quizá Ele não corta hoje, mas Ele corta. Quizá Ele não corta esse ano, mas Ele corta. Observe aqui. E el ángel que hablava comigo respondeu e me dijo: ¿no sabe qué es esto? Y me dijo: Senhor mío, não, Senhor mío, sigue.
Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra que de Jehová ha. Entonces, Zorobabel, ¿quién es, pastor? Es alguien que está construyendo algo para Dios. Aquí hay varios Zorobabel. ¿Quién es Zorobabel? Aquel que tiene el gobierno del Espíritu, aquel que trabaja mirando las cosas de Dios y no las cosas del hombre. ¿Quién es Zorobabel? Aquel que fue llamado y ungido, empoderado para reconstruir algo y poner Cristo como la piedra principal del centro. Esto es Zorobabel en la Biblia. Ahora el profeta está liberando una palabra a Zorobabel y dice así, esta es palabra de Jehová. Levante la mano aquí toda la iglesia. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo que toda palabra que el Espíritu de Dios te dio no se irá a perder, sino que Dios irá a prender fuego en ti y tú se vas a acordar de ella. Yo profetizo en el nombre de Jesucristo que tú serás visto como alguien que tiene un encargo y un llamado. Y este encargo y este llamado te llevará a vivir experiencia extraordinaria en un mundo caído. Dá un aplauso al Señor. Aleluya. Estas palavras de Jehová a Zorobabel que dice, não com exército nem com força, senão com mim, ha dicho Jehová. Deus está dizendo a Zorobabel, toda pessoa que vai fazer algo para Deus, não é por la força de seu braço, é por el Espírito de Deus. Cristo só venceu porque foi por el Espírito. Diga assim, não é por força, não é por carros e caballos, não é por exército, é por el Espírito Santo. Os Zorobabeles são empoderados com uma palavra e com um Espírito. Eu profetizo que esteja empoderado com uma palavra e com o Espírito. Eu profetizo que há uma medida do Espírito de Deus sobre ti para hacer algo. Eu profetizo no nome de Jesus que há uma medida dada por Deus para você edificar algo para Ele. O que mais, pastor? Dice, sigue. Quem eres tu, oh grande? Quem eres tu, oh grande? Delante de Zorobabel serás reducido. Ele sacará a primeira pedra com aclamações de graça. Gracias. Está falando de la pedra que é Cristo, a pedra principal, que os edificadores, a Bíblia diz, rechazaram. Há muitos edificadores rechazando a Cristo hoje, em todo o mundo. Há muitos cristianos rechazando a pedra que um dia foi rechazada por outros edificadores. La moda sigue. Gente rechazando a Cristo. Todo o que você vai fazer, ele tem que ser a pedra principal. E há muita gente que menospreza esta pedra. A Bíblia diz que ele foi a pedra rechazada por os edificadores. Pero Deus sigue teniendo los Zorobabeles. Homens que se param ante los obstáculos, las falsas creencias, a los montes grandes, y dice así, monte, ¿quién eres tú delante de mí? Que no voy por la fuerza de mi brazo, yo voy por el Espíritu Santo. ¿Quién eres tú, monte, delante de mí? Que estoy enfocado en las cosas de Dios más que en las cosas del hombre. Sepas tú, oh monte grande, y usted ahora da nombre al monte lo que usted quiera, finanzas, salud, problema del matrimonio. Yo te voy a pasar por encima, porque para todo el mundo usted eres un monte grande, oh monte grande, pero para mí, Zorobabel, tú eres sola. Te voy a pasar por encima y voy a cumplir el propósito, poner la piedra maestra que es Cristo, y sobre ella será hallada gracia sobre gracia. Póngase de pé, por favor. Vamos a servir la Santa Cena. Sirva a los hermanos. Sí, Jesús. ¿Quién eres tú, oh monte, delante? ¿Quién eres tú? 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 ¿Quién eres tú, grande monte? Delante de Zorobabel. Delante de Zorobabel.
¿Quién eres tú? ¿Cuántos aquí tienen problemas? Todos. Asegúrate de que sus problemas existen por causa de un encargo que Dios te dio. Al revés de eso, las montañas serán más grandes que tú. Si los problemas que usted está pasando es porque te metiste con las cosas de Dios, este monte grande se convertirá en una llanura delante de ti. Pastor, yo quiero vencer los montes. Alzaré mis ojos a los montes, de donde viene mi socorro. Su socorro viene de aquel donde usted tiene puestos los ojos. Su socorro no viene de hombre, porque sus ojos no están puestos en hombres. Sus ojos están puestos en aquel que es autor y consumador de su fe. Eleva sus ojos al Señor y pasa por encima de todos los montes. Por eso Jesucristo dijo, sí, por eso Jesucristo dijo, dirás a este monte, sal fuera. Todo hombre ungido por Dios, los montes no pueden detenerle. Asegúrate, Zorobabel, que usted está edificando algo para Dios. Si no, usted no va a poder pasar la montaña. Hay una canción, yo creo que dice, voy a subir al monte, que muchos desistieron. Hay mucha gente desistiendo de Dios, pero usted es diferente. ¿Cuántos están bendecidos con esta palabra? Pastor, yo quiero vencer todos los problemas, todos. ¿Quién eres tú, oh grande monte? Delante de Zorobabel será reducido a llanura, o sea, nada. Todo problema que se interpone en su camino, si usted está alineado con Dios, se va a convertir a nada. Eso es bíblico, no soy yo que estoy diciendo, es la palabra. Es la palabra que está diciendo eso. No soy yo que estoy diciendo, es la palabra. ¿Quién eres tú, monte grande, delante de Zorobabel? ¿Quién eres tú, monte grande, delante de Zorobabel? Porque Zorobabel recibió el encargo de reconstruir el templo. Hermano, nunca tiene que ver con cosas físicas. Tiene que ver con salvación de almas. Asegúrate de que su vida está colaborando para algo. Pastor, yo tengo dificultad, aún no lo veo claro las cosas. Pregúntale al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ¿qué es que yo tengo que hacer? Pida para Dios poner a alguien en su camino que no conoce de Dios. Señor, ponga a alguien en mi camino que no conoce de Dios. Y escuche, Dios va a despertar hambre en estas personas por causa de ti. Porque tú eres sal, y sal provoca sed. Cuando usted orar pidiendo cualquier provisión, Dios va a darte la respuesta. Dios va a darte la respuesta. Oh, Dios va a darte la respuesta. Dios va a dar la respuesta. Eu vou subir num monte que muitos vão resistirão. Eu vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada. Eu vou ficar lá até te encontrar. Voy a subir al monte
me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. E a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você. O que me faz tremer as pernas. A porta aberta é você, mas a fechada é você. É tudo sobre você. Agarra el pan. Agarra el pan. Quero que você ore assim comigo. Senhor Jesus, aumenta em mim sua medida. Aumenta sua medida em mim. Dá-me mais hambre por ti. Isso, antes de participar, vamos orar assim. Senhor, dá-me mais hambre por ti. Diga assim: Senhor, revela-te mais a mim. Traz sentido. Traz sentido. Sim, Jesus. Diga assim: Senhor, quero que seas mais real para mim. Mais real, Senhor. Quero que seja mais real para mim, Jesus. Diga assim agora, por favor, queridos. Diga assim: eu decidi, Senhor, por ti. Eu decidi por esta fé. Fui eu quem decidi, Senhor. Eu aceitei tener-te como mi Salvador, como mi Senhor. Não estou conforme, Senhor, com esta medida. Aumenta a medida em mim, Senhor. Aumenta o desejo. Aumenta, Senhor, a hambre por mais. Quero enamorar-me mais. Diga assim: Senhor Jesus, põe mis olhos um colírio que eu possa ver com mais clareza, mais as coisas de Deus que as coisas do homem. Quero enamorar-me mais. Senhor, líbrame de los enredos desta vida. Não quero estar enredado em nada, Senhor. Gracias, Senhor, por todo lo que me has dado, por todo lo que me darás. Pero eu declaro, Senhor, que mi coração já pertence a ti. Mi vida já pertence a ti. Levanta o pão para o alto. A Bíblia diz que na noite que o Senhor foi entregue, Ele tomou o pão, partiu e deu graças e dijo: este pão representa mi corpo que por vosotros es partido. Hagam todos esto em memória de mim hasta que eu venga. Diga assim comigo: Senhor Jesus, muitas graças, porque venciste por mim em aquela cruz. E ao participar deste pão, Senhor, eu declaro que eu tenho, Senhor, uma vida que é eterna, que não termina jamais. Graças, Senhor Jesus, porque esta manhã de domingo hablaste a mi coração que eu estou em el mundo, pero hoje tenho clareza que não sou de este mundo. Graças, Senhor. Aleluia. Participe del pão. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Sim, Jesus. Te ofrezco mi corazón. Completamente. Levante o cálice para el alto. A Bíblia diz que na noite que o Senhor foi entregue, Ele tomou o cálice, levantou para el alto e deu graça e disse: este cálice representa mi corpo, que por vosotros, representa mi sangre, que por vosotros es derramado. Esta es la sangre de la nueva y eterna. Diga assim: Senhor Jesus, graças, porque eu estou livre para entrar no novo tuyo e andarei, Senhor, em novidade de vida eternamente, porque esta é
la nueva y eterna alianza. Aleluya. Participe del cáliz, iglesia. ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón completamente a ti. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Te ofrezco mi corazón Sí, Jesús. completamente a ti. Y nada va a ocupar tu lugar en mí. Y nadie puede ocupar mi lugar en ti. Y nada va a ocupar tu lugar en mí. Y nadie puede ocupar tu lugar en mí. Y nada va a ocupar tu lugar en mí. Y nadie puede ocupar tu lugar en mí. Aleluya. Levante para el alto las manos. Sí, Espíritu Santo. Que el amor de Dios Padre, la gracia del Hijo y las dulces consolaciones del Espíritu Santo esté sobre ti. Que esta palabra queme en su corazón durante toda semana. Y que Dios te lleve para más cerca de Él. Porque esa es la voluntad del Padre. Aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. El servicio está terminado. Amén. Amén y amén. No se olvide que tenemos la comida ahí atrás. Amén, queridos. Amén. El servicio está